Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos mais uma edição de Espiritismo e Educação pela Web Rádio Estação da Luz. Estamos aqui, eu, Marcos Demário e Ronaldo Gomes, para conversarmos com você, trazendo a visão espírita da educação. E você pode participar, nós estamos ao vivo, mas daqui a pouco eu falo sobre isso, porque agora nós rogamos as bênçãos do nosso Mestre Jesus sobre todos nós, e que possamos até o final estarmos aqui envolvidos em vibrações de paz e de amor. Mas já está aqui na tela nosso Ronaldo Gomes, fazendo aqui a nossa dupla para esse bate-papo. Ronaldo, a sua saudação. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Gratidão, mais uma vez, Marcos, Tavares e todos vocês por essa atenção. Para quem não sabe, já que o Ronaldo citou o Tavares é que está por trás da transmissão, ele está na técnica, está à frente, na verdade, da organização e coordenação da Estação da Luz através da internet. O nosso programa é transmitido tanto através do YouTube quanto do Facebook, e, portanto, você pode fazer a sua participação, basta enviar seu comentário, dar o seu alô, o seu boa noite, fazer uma pergunta dentro do nosso tema, e nós estamos aqui justamente para lhe atender. Hoje, você viu aí que nós temos a segunda parte do tema A Modernidade Líquida e a Doutrina Espírita. Em verdade, esse tema está tendo por base a introdução do livro Educação com Sabor de Eternidade, da nossa querida Lúcia Moisés, essa grande educadora espírita, várias obras já lançadas. E nos chamou a atenção toda a introdução que ela faz a essa obra, e nós então escolhemos trechos da introdução para trazer aqui no programa. Semana passada, eu e o Ronaldo conversamos sobre 2 trechos que tinham sido escolhidos. E hoje nós vamos continuar a nossa conversa, porque ainda temos outros 2 trechos. Eu vou recordar aqui que esse termo, modernidade líquida, que a Lúcia Moisés utiliza no título e no texto, e nós também aproveitamos para utilizar aqui no título do tema de hoje, ele vem, na verdade, do sociólogo polonês Zygmunt Bauman. E quando ele se refere que a nossa sociedade atual tem uma cultura muito fluida, muito líquida, em que as coisas não se fixam, em que nós estamos sempre trocando de valores, de ideias. Daí, então, ele chamou esta nossa época como a época da modernidade líquida. Mas a Lúcia Moisés faz um contraponto e diz que, embora nós, culturalmente falando, possamos ter uma modernidade líquida, mas nós temos a solidez da doutrina espírita. E foi por aí que nós começamos, então, a conversar e trazendo também o Livro dos Espíritos para que nós possamos entender como trabalhar a educação espírita diante dessa modernidade líquida. É isso, né, Ronaldo? Acho que eu consegui resumir. Perfeitamente. Só um ponto que eu não concordo. Você falou no Livro dos Espíritos. Isso é cola? Está usando cola para poder pegar um pouquinho do que os Espíritos nos ensinam? Mas eu vou aproveitar o seu gancho. É justamente a pergunta 903 do Livro dos Espíritos. Mas antes de lermos a pergunta 903, eu vou ler aqui o segundo ponto, que é como você falou, e o penúltimo e último ponto. Ela diz assim: é preciso que se veja em cada criança ou jovem um espírito a quem devemos ajudar na sua caminhada evolutiva. Nossos conteúdos precisam estar direcionados para o crescimento espiritual de cada um deles. Significa dizer que evangelizar não é encher suas cabeças com conceitos e informações, mas, principalmente, falar-lhes ao coração, atuar no âmbito dos sentimentos.
Nós falamos anteriormente, na segunda-feira passada, sobre todos esses aspectos, principalmente no que toca ao sentimento, não só a cognição, mas no que toca o sentimento, de tirar de dentro para fora. E é esse aspecto aqui que me chamou muita atenção, Marcos, porque ela diz, significa dizer que evangelizar, aí eu entro, significa dizer que dar aula, ou ensinar, ou aprendermos uns com os outros, não é encher suas cabeças com conteúdos, com conceitos ou informações, mas principalmente falares ao coração, a eles e principalmente quem está à frente, porque senão nós ficamos numa retórica e continuamos no cuspe-giz, mesmo no evangelizar, como nós falamos aqui antes, dando um exemplo de quando eu evangelizava, que foram reclamar por conta de que muitos estavam seguindo outras religiões e atuar no âmbito dos sentimentos. Mas de que sentimentos nós estamos falando? Falares ao coração, mas falar o que ao coração? E aí, Marcos? Eu deixo essa deixa para você. Vamos explorar bem isso, Ronaldo, porque a fala da Lúcia Moisés é muito importante, tá? E nós precisamos entender isso até para fazer uma melhor avaliação desse serviço de evangelização espírita infanto-juvenil que estamos realizando nas instituições espíritas. Eu entendo, claro, eu compreendo perfeitamente a ânsia, não apenas de evangelizadores, mas como dos dirigentes do centro espírita, de ensinar o espiritismo às crianças e aos jovens. Isso é muito natural da nossa parte. Entretanto, nós temos que entender que esse termo evangelização, evangelizar, são termos que derivam da palavra evangelho, que significa a nova mensagem, a boa nova trazida por Jesus. Então, quando falamos em evangelização espírita, nós estamos falando em trabalhar o evangelho à luz do espiritismo, ou, em outras palavras, trabalhar o conteúdo moral, os ensinos morais de Jesus através dos princípios que formam o espiritismo, quais sejam Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade entre os dois períodos de vida, a lei de evolução, e podemos colocar aí também a reencarnação. Ou seja, não é ensinar espiritismo. Estamos falando em trabalhar o evangelho com o espiritismo. Então, são duas coisas diferentes. É claro que, ao trabalhar o evangelho através da visão que o espiritismo tem sobre o mesmo, naturalmente você vai passar para as crianças e os jovens os princípios espíritas, mas vai fazer isso de uma forma dinâmica, de uma forma que leve as crianças e os jovens a não apenas compreenderem, mas também vivenciarem. E não é só apenas compreender dentro do campo da razão, do intelecto. Aí entra o sentimento, porque agora é a área sentimento. Ou seja, ele precisa ser tocado nas fibras íntimas da alma. Ele precisa sentir, precisa ser sensibilizado para essas lições. Vamos dar um exemplo aqui para deixar claro aos nossos telespectadores, porque nós não estamos falando apenas de teoria aqui, nós temos a prática também. Você vai trabalhar, por exemplo, a criação divina. Isso é um tema, né, que nós podemos trabalhar na evangelização. Deus, né, a sua existência como Pai Criador, é um dos princípios básicos do Espiritismo. Então, nós vamos trabalhar. Como que nós vamos trabalhar isso? Que tal, por exemplo, se houver recurso para isso, projetar um vídeo mostrando o universo? No YouTube, você pode escolher, e são vídeos de até 10 minutos, 12 minutos, e projeta. E vai falando os dados. Por exemplo, quantos milhões de astros tem na nossa galáxia?
em média, quanto tem nas outras galáxias, que tem bilhões de astros no universo, que é formado disso, que é formado daquilo, e vai projetando o vídeo. Quando o vídeo termina, 10 minutinhos, aí você pode lançar para essa criançada e para esses jovens uma pergunta. Será que tudo isso que nós acabamos de assistir, os dados todos que nós acabamos de ouvir sobre o universo, será que tudo isso aconteceu e se mantém por acaso? E aí você começa, porque eles têm que sentir aquilo, nossa, olha só. Agora, por exemplo, que nós temos aí o nosso novo telescópio, né, que está aí agora, se projetando aqui pelo universo com fotografias e vídeos maravilhosos. Olha que oportunidade de fazer eles pensarem e sentirem a grandiosidade do universo, e por que não, da obra divina. E assim por diante. É o que nós temos que trabalhar, é o que a Lúcia Moisés está colocando aqui. Não basta ensinar espiritismo, não basta eles decorarem definição sobre reencarnação. É preciso sentir isso. Eu sou um espírito imortal. Olha só que coisa, né? E imortal reencarnado. Já tive muitas existências, ainda terei outras. Isso não pode ficar apenas no campo do intelecto, cognitivo, do teórico. Não, tem que lhe atingir profundamente para que você vá para as consequências disso, que, como Allan Kardec nos diz, são consequências de ordem moral. Então, é aí que entra o que a Lúcia Moisés está colocando aqui, essa questão da área sentimento. Ou como ela diz aqui, né? Evangelizar não é encher suas cabeças com conceitos e informações, mas, principalmente, falar-lhes ao coração, atuar no âmbito dos sentimentos. Isso é urgente. Nós estamos precisando muito, muito realmente disso. A nossa Ivonete, aí mandando um abraço para nós. A Ivonete é lá de Mutuca, no estado de São Paulo, que é ali na região de Araraquara. Um grande abraço a você, Ivonete. Então, esse é o trabalho essencial da evangelização. E o telescópio, a nossa produção colocou aí, ó, James Webb. Aí. James Webb. Bom, Marcos, olha ele aí. Olha ele. Agora, uma observação. Eu vou entrar na pergunta 903 do Livro dos Espíritos. E o que eu gostaria? Que você... Eu vou ler a pergunta. Pode ser? Pode ser. Está com o livro aí? Então vamos lá. Incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Vou abrir um parênteses. A olhar assim a pergunta e ler, parece que não tem nada a ver com o que estamos aqui comentando. Mas vamos chegar lá, para que possamos compreender. Incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? E aí, Marcos? Vamos ver a resposta, então. Se é com o feito de criticar e divulgar, há muita culpa, porque isso é faltar com a caridade. Se é com intenção de proveito pessoal, evitando-se aqueles defeitos, pode ser útil. Mas não se deve esquecer que a indulgência para com os defeitos alheios é uma das virtudes compreendidas na caridade. Antes de censurar as imperfeições dos outros, vede se não pode fazer o mesmo a vosso respeito. Tratai, pois, de possuir as qualidades contrárias aos defeitos que criticais nos outros. Esse é um meio de vos tornar superior. Se os censurais por serem avarentos, sede generosos. Por serem orgulhosos, sede humildes e modestos. Por serem duros, sede dóceis. Por agirem com mesquinhez, sede grandes em todas as vossas ações. Em uma palavra, fazei de maneira que não vos possam aplicar aquelas palavras de Jesus. Vedes um arqueiro no olho do vizinho,
e não vedes uma trave no vosso. Pois é, olha que interessante. Porque agora ela continua assim. Nossos programas precisam incluir sempre os temas libertadores. Já começamos a observar aí. Os temas libertadores como forma de garantir que todo aquele que passe pelas fileiras da educação espírita infanto-juvenil, ainda que por pouco tempo, saiba que somos espíritos imortais, cumprindo na Terra uma jornada rumo ao infinito, por intermédio de múltiplas encarnações. E mais, que reencarnamos para aprender, corrigir faltas cometidas em vidas anteriores ou para ajudar no progresso dos que cruzam os nossos caminhos. Vou parar aí. E aí? Olha a pergunta do Livro dos Espíritos, é faltar com a caridade. E o que ela coloca aqui, corrigir faltas cometidas em vidas anteriores ou para ajudar no progresso dos que cruzam os nossos caminhos. Marcos, por que eu escolhi essa pergunta? Porque nós cometemos um grave erro em querer ver o outro, tentar corrigir o outro, ver, como diz lá, ver a trave, ver tudo que está no outro, esquecendo da minha própria transformação, do meu exemplo, no mínimo, se eu sou avarento, se eu sou orgulhoso, se eu sou egoísta, fazer justamente tudo ao contrário. E o que mais nós fazemos é a crítica. Não sei se você concorda, mas eu vejo muito isso, tanto no movimento espírita, como num processo de educação. Não há, eu posso dar um parecer, sim, pontuando isso e aquilo, mas mostrar caminhos. Dar, pelo menos, caminhos possíveis, ou atenuar, no mínimo, aquela situação. Mas o que menos nós vemos, claro que aqui eu não quero generalizar, mas por que eu coloco isso? O mundo ainda se encontra neste contexto do ir e vir num aspecto de vingança, porque ainda não aprendemos, como ela diz aqui, a corrigir as próprias faltas e ajudar o progresso dos outros. Então, nós nos digladiamos constantemente. Tá vendo? Olha só o Marco. Como é que ele consegue fazer isso? É, por isso que eu não faço. Agora, olha lá, isso é hipocrisia. E eu estou fazendo o quê? Criticando? Mas o que eu tenho feito para colaborar? Ou o mínimo, já usando com a falta de caridade, usar com a caridade, não comentar. Então, Marcos, eu penso que nós não nos esforçamos para estarmos juntos, com as diferenças, com as próprias diversidades, de colaborarmos uns com os outros, porque estamos no mesmo barco, estamos numa mesma situação, a sociedade é uma só, ainda que tenha os seus aspectos culturais diferentes, mas a sociedade é uma só, é a sociedade humana. E é isso que Jesus veio, de fato, trazer para nós. Quando ele fala da empatia, já naquela época, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, não é à toa. E nós continuamos nos digladiando sem chegarmos ao porto seguro. E até quando? Tivemos uma pandemia agora recente, próprio processo de evangelização, ou no próprio processo de educação, o que de fato estamos aprendendo com as lições da própria vida, à custa dos nossos próprios esforços. Será que ainda não acordamos, como ela diz, que corrigir faltas cometidas em vidas anteriores, nós não podemos fugir disso, e mais, que reencarnamos para aprender. Mas esse aprender não é só eu aprender, é aprendermos uns com os outros. Nós estamos na lida. Nós somos nós mesmos, hoje, o de ontem, para essa reparação do nosso próprio futuro. Trazendo para o movimento espírita brasileiro, nós temos que entender que precisamos resgatar
nos centros espíritas e no movimento espírita de uma forma geral, a simplicidade, humildade e amorosidade das primeiras comunidades cristãs. Ou seja, vamos voltar o nosso olhar lá para o primeiro século do cristianismo, com os discípulos de Jesus ainda vivos, com a figura luminosa de Paulo de Tarso e todos aqueles apóstolos que vieram vindo juntos, como Timóteo, Barnabé, Lucas e tantos outros que marcaram a história, porque todas as narrativas mostram que eles se reuniam, mesmo quando perseguidos lá pelos romanos, que eles tinham que se reunir lá nas catacumbas da cidade de Roma, eles se reuniam num amplo espírito de fraternidade, solidariedade e simplicidade, tentando vivenciar na sua pureza as lições de Jesus. Nós precisamos resgatar isso, porque mesmo no processo da educação ou evangelização espírita infanto-juvenil no centro espírita, hoje nós estamos muito voltados realmente a criticar, a apontar os defeitos dos outros. Vamos dar um exemplo concreto aqui. Gente, olha só, o que vocês acham? Nós convidamos o Ronaldo para a evangelização. O Ronaldo é professor, é psicopedagogo, etc. E tal. Então, é um espírita, de muito conhecimento, larga experiência. Não, quanto a isso, não tem problema. Mas, e aí, quando nós colocamos esse mais, começa a chover críticas. Porque ele é isso, porque ele é aquilo, mas ele fica devendo não sei o que lá. Gente, todos nós temos defeitos. Todos temos falhas, porque todos somos espíritos imperfeitos. Mas é o coletivo que deve fazer o melhor possível. E num ambiente de fraternidade e solidariedade, nós não temos que ficar procurando catar os defeitos dos outros. Nós vamos achar os montes, aí não resta nenhuma dúvida. Mas acontece que nós também temos aos montes defeitos. Mesmo as nossas virtudes não estão assim tão bem desenvolvidas. Muito pelo contrário, nós estamos muito longe disso. E eu tenho assistido, ultimamente, pelas redes sociais, discussões, embates, vídeos, onde as pessoas estão se atacando ou atacando instituições espíritas. Mas nós não temos que atacar este ou aquele. Claro, eu posso discordar do pensamento deste ou daquele. Eu posso discordar do posicionamento desta ou daquela instituição acerca de determinado tema. Mas esse discordar, ele tem que estar e ficar no campo das ideias, no campo da interpretação doutrinária. Nunca ir para o campo pessoal, onde você vai ficar atacando. Certa vez, um companheiro veio conversar comigo e começou a tecer uma crítica enorme a determinada instituição espírita do movimento de unificação. E criticou daqui, criticou dali, porque isso, porque aquilo, porque inclusive porque meu pai fez parte disso, e na época aconteceu isso e aquilo, e é por isso que eu não aceito. E quando ele parou de falar, eu disse assim, olha, eu conheço toda a história, porque eu sempre estudei e sempre estive junto ao movimento espírita. Agora, você acaba de me recordar um episódio acontecido com seu pai, só que esse episódio já tem quanto tempo? 40 anos? 30 anos atrás? 50 anos atrás? Você percebe que a sua crítica não tem mais validade? Porque as pessoas daquela época, com o entendimento que tinham naquela época, já passaram. Agora são outras pessoas à frente da instituição. Agora nós estamos num outro momento social, histórico, cultural. Agora, se você vai ficar voltando sempre lá para o passado, para algo que aconteceu lá na década de 1960, 1970, gente, nós estamos em 2023. Tá?
Então, as coisas mudaram. E nós temos que entender essa dinâmica. Então, cuidado, nós temos que tomar muito cuidado com essas críticas aos outros, porque a Lúcia Moisés foi muito feliz aqui no seu texto, conforme o Ronaldo acabou de nos trazer. Nós reencarnamos para aprender. Aprender o quê? Aprendermos a sermos melhores, a sermos mais humildes, a sermos mais caridosos, a sermos mais solidários, a sermos mais fraternos. Reencarnamos para corrigir as faltas cometidas em vidas anteriores. E, Ronaldo, que ninguém venha dizer que não tem nenhuma falta para corrigir em existência anterior. Nós temos. Então, esse é o nosso esforço. E, finalmente, ela diz aqui, né? E também reencarnamos para ajudar no progresso dos que cruzam os nossos caminhos. Para ajudar os outros a progredirem, eu tenho que aprender a segurar minha língua. Mesmo que o outro tenha um defeito escandaloso, mas hoje ele está tendo um encontro com o Evangelho, hoje ele está tendo a oportunidade do encontro com a doutrina espírita, e eu estou aqui no mundo terreno para auxiliá-lo, para ajudá-lo, não é para pisar em cima dele e colocá-lo para fora, porque ele tem os defeitos que ele não dá. Mas ele só vai superar esses defeitos se receber a nossa ajuda. Então, são 3 grandes objetivos de estarmos aqui reencarnados e que não podemos esquecer quando do trabalho na evangelização espírita. Marcos, você falou, e aí eu vou de novo na pergunta 841 do Livro dos Espíritos. Vamos lá. Vamos lá? Eu vou ler a pergunta. Ok, pode ler aí. Para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas, ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram, obedecendo os falsos princípios? Responderam os espíritos superiores. Certamente se pode, e mesmo se deve, mas ensinai, a exemplo de Jesus, pela doçura e a persuasão, e não pela força, que seria pior que a crença daquele a quem desejasseis convencer. Se há alguma coisa que possa ser imposta, é o bem e a fraternidade, mas não acreditamos que o meio de fazê-lo seja a violência. A convicção não se impõe. Nós entramos com tudo na educação, né, Ronaldo? Eu vou dar um exemplo aqui. Ronaldo, você fez uma citação aí que eu posso concordar. Você está errado, Ronaldo, pelo amor de Deus. Quer estudar de novo Kardec? Onde já se viu você falar isso e aquilo? Você está com a cabeça onde? Eu não sei o que, não sei. Ou seja, eu não estou educando. Eu estou tentando impor o meu pensamento. Isso é uma violência, isso atenta contra a liberdade do outro. Então, se eu quero mostrar a ele que ele está com o ponto de vista errado, que está se deixando levar por uma fake news, por uma falsa ideia, uma falsa notícia, eu tenho que fazer isso com fraternidade. Boa noite, Tiago Lúcio, que está aí nos acompanhando. Então, eu vou persuadi-lo através da razão, do diálogo, dos exemplos, mas nunca tentando pura e simplesmente impor. Pronto e acabou. Isso não é educar. Será que o que Pedro fez quando foram prender Jesus não seria uma imposição da parte dele? Bem lembrado, Ronaldo. Sim, né? Porque ele usou da violência naquele momento. Claro, ele queria defender Jesus, nós compreendemos isso naquele momento. Mas para defender o amor em pessoa, você não pode usar da violência, que é a antítese disso, é totalmente o contrário. Por isso, Jesus, na sequência, chama a atenção dele. Pedro, embainha a tua espada. Guarda a espada, Pedro. Olha só,
quem usa da violência, na violência vai acabar perecendo. Tá? Eu estou representando Deus aqui na Terra. Eu vim trazer a lei de amor. E é preciso que se cumpram os desígnios do Pai. Tá? Então, nada de violência. Um dia eles se compreenderão. Tá? Porque Deus vai providenciar isso. Deus vai dar todas as oportunidades para que cada um de nós compreenda a verdade, porque cada um tem seu tempo aqui no processo evolutivo. Então, não adianta querer impor. Aliás, tudo que é imposto, com o tempo cai, porque não consegue ter raízes naquela pessoa ou naquele grupo de pessoas. Marcos, aqui ela finaliza, e eu vou aproveitar esse tempo que resta para focar bem nesse final, que é tudo que nós estamos conversando, porque nós nos esquecemos no dia a dia, não só no movimento espírita, mas no dia a dia da nossa vida. É o exemplo de Jesus, não adianta. Enquanto nós continuarmos a fugirmos disso, não lembrarmos dos exemplos de Jesus, nós vamos estar fadados ao precipício do nosso egoísmo. Não adianta. Então ela diz, e de Jesus, dos seus feitos e dos seus ensinamentos confortadores, imprescindível. Eu gostei dessa palavra. E o que mais nós fazemos é não fazer, me perdoe. Talvez, um momento ou outro a gente faz, mas muitas vezes a gente se peca várias vezes no dia a dia da nossa existência, fazendo totalmente o contrário do que Jesus nos ensinou. Porque o que eu vejo hoje é uma arena disfarçada. Se antes só fazíamos assim, lembra? Era assim, vai, não, assim. Hoje nós fazemos com a língua, com as nossas ações, o me disse, quais intrigas. Nós vemos isso na política. Há coisas boas que... Será que só foi coisas ruins que todos os governos passados fizeram? Não, e as coisas boas? Ah, mas não foi eu que fiz. Aí, nem as coisas boas. Quer dizer, é um ato de orgulho, de egoísmo, porque não fui eu que fiz. Na educação e na evangelização, como eu coloquei antes, é a mesma coisa. Não vamos fazer a cabeça de ninguém. O evangelizar é, antes de mais nada, evangelizar-se, se colocar no lugar do outro. Ter princípios moralizadores que Jesus nos ensinou, que moral não é ser santo, usar de capinha de asinho. Não é isso que se fala moral, mas sim na regra do bem proceder uns com os outros. Essa é a regra. E nós pecamos. Nós continuamos a humanidade no processo de educação e muitas vezes de evangelização, impor a religião. Eu estou falando isso porque eu presenciei muitas vezes isso. Hoje, de repente, já deve ter mudado muita coisa, é claro. Mas ainda observamos em alguns momentos, em alguns centros, em alguns movimentos espíritas, essa coisa de querer impor. E a doutrina é clara. E Kardec diz isso, não sou eu. Não veio fazer proselitismo. É uma coisa ímpar. É pelo convencimento de si mesmo, pelo aprendizado, imprescindível no ensinamento de Jesus. Então, o que Jesus faria numa conversa que eu vou ter com o Marcos? O Marcos está muito errado nisso. Eu sei que ele está errado, mas como eu vou chegar a ele? Marcos, você está errado, você não pode fazer uma coisa dessa. Olha, não é por aí, eu estou impondo. De alguma maneira eu estou impondo. O que Jesus faria? O que ele fez com Nicodemos. Você é mestre em Israel, não sabeis dessas coisas? Pense um pouquinho, Nicodemos. O vento sopra onde quer, tu ouves a tua voz. Olha só, ele usando de uma didática com Nicodemos. São vários ensinamentos. Pela lei antiga, não se trabalha no dia de sábado. Aí Jesus fala, como assim? Não é dia de domingo, dia de sábado. Meu pai trabalha até hoje, eu também.
É para que possamos compreender o que Jesus faria naquele momento em que eu estou no impasse. Eu vou te ser sincero, eu tenho feito isso, está surgindo efeito. Melhorei muito, sempre costumo dizer. A cada dia, Marcos também, a cada dia a gente vai melhorando, não é pela idade, não, é pelo próprio conhecimento e maturidade que nós vamos galgando, que não é mais pegar nas espadas, a espada da palavra, da arrogância ou da língua, outras, porque hoje nós vemos as guerras disfarçadas de todas as maneiras, as panelinhas, né, formando aquelas intrigas contra alguém e depois tira o corpo fora, que é a hipocrisia. E Jesus também fala sobre a hipocrisia. Então, é de Jesus, dos seus feitos e dos seus ensinamentos confortadores. Não é arrebatadores, não é de obrigação, mas simplesmente imprescindível. Enquanto nós não tivermos Jesus como esse modelo para nós, penso, Marcos, que estaremos ainda errando muito, independente de ser espírita ou não. Sem dúvida, concordo com você, Ronaldo. E a Lúcia Moisés nos lembra aqui no texto que crianças e jovens, às vezes, passam por nós, nesse trabalho da evangelização, sem se fixarem. Às vezes frequentam algumas semanas e desaparecem, e assim por diante. Bom, ora, olhando para a sociedade humana atual, olhando para os jovens atuais, vamos falar aqui, claro, obviamente, de uma forma geral, sem particularizar. Nós estamos percebendo o quê? Muita violência, muita sexualidade aberta, muito consumo de drogas, um imediatismo sem medir consequências. É isso que nós estamos vendo. E temos o gravíssimo problema nas grandes cidades, como é o caso nosso aqui no Rio de Janeiro, das comunidades. Para quem não sabe, aqui na cidade do Rio de Janeiro, isso é estatística oficial, tá? Nós não estamos inventando isso, não. A cidade, né, o município do Rio de Janeiro, está mais ou menos com 7 milhões de habitantes. Desses 7 milhões, 1 milhão a 1,5 milhão vivem nas chamadas comunidades carentes, as favelas. E nós sabemos da dificuldade de trabalhar com essas crianças e jovens. Por quê? Porque são assediadas diuturnamente pelas milícias, pelo tráfico de drogas, pela violência doméstica, pela prostituição infantil e assim por diante. Não é fácil, realmente. Então, eles têm muita rebeldia, são espíritos mais difíceis, vivenciando uma situação social, cultural difícil. Ora, o que nós temos que trabalhar com essas crianças e com esses jovens? E que a Lúcia Moisés chama de imprescindível. O Evangelho. A alma imortal. É urgente. Mesmo que ele passe como um relâmpago por nós, ele vai receber a semente. Ele vai ouvir falar de Jesus. Ele vai ouvir falar e experienciar um pouco o amor ao próximo, para entender que tem outro caminho além da violência, tem outro caminho além do egoísmo. Existe o caminho da caridade, existe o caminho da paz. E que nós temos esse grande exemplo que é Jesus. Que existe algo além do nascer, viver e morrer. Porque tem a alma imortal. Esses são temas prioritários para serem trabalhados na educação espírita. Porque depois, aí sim ele poderá aprender sobre perispírito, sobre fluidos, sobre a mediunidade, sobre céu e inferno na visão espírita, porque esses já são temas para depois. Hoje nós somos necessitados de
fraternidade, de solidariedade, de cooperação, de saber se colocar no lugar do outro, de aprender a pensar no bem para todos. Hoje nós somos necessitados do amor, nós somos necessitados de Jesus nos nossos corações. Eu estava hoje à tarde trabalhando aqui um texto do Emmanuel, e quando eu estava trabalhando no texto do Emmanuel, escrevendo a partir do que o Emmanuel falava, eu parei para meditar sobre aquelas palavras e da importância daquilo e de vivenciar na intimidade. Porque não basta também, intelectualmente, escrever um belo texto a partir do que o Emmanuel fala lá em torno de um dos ensinos de Jesus no Evangelho. Porque se eu não aplicar para mim mesmo, não adianta. Claro, terei o mérito de ter bem influenciado os leitores, mas não terei o mérito de ter aplicado para mim mesmo. Eu preciso dessa aplicação para mim mesmo. E compreender, não é, Ronaldo, que aqui na Terra nós nunca vamos ter uma equipe perfeita para trabalhar. Nós nunca vamos encontrar trabalhadores que não vão dar dor de cabeça para nós. E nós mesmos, né? Porque, de vez em quando, nós vamos ser a pedra de tropeço. Mas, se tivermos um ambiente de fraternidade, de solidariedade, de colaboração, vamos aprender a nos dar as mãos. E um ajudando o outro, cooperando para que todos possam se superar, dar o seu melhor e fazer o melhor pela educação dessas gerações que estão aí e que estão clamando pelo amor, estão clamando pelo sentimento que eles não estão recebendo. E é por isso que a nossa sociedade está tão violenta e tão egoísta. Então, vamos fazer coro aqui às palavras da Lúcia Moisés. Trabalhar Jesus, trabalhar o Evangelho na evangelização é imprescindível, é essencial. O essencial, Marcos, me lembrei agora do Pequeno Príncipe. Vou aproveitar. O que seria, então, essencial e invisível aos olhos? Isso é espetacular trabalhar isso, né? Porque o Pequeno Príncipe está lá preocupado com várias coisas, né? Ele está lá preocupado com o planeta dele, a flor, isso, aquilo e tal. Aí o outro personagem chega e diz assim, calma, o essencial é invisível aos olhos. Ou seja, o essencial não é nada que é ligado à matéria. O essencial é você se conhecer, é você se trabalhar, é você se moralizar, você se espiritualizar. Isso é invisível aos olhos humanos. Claro, nós não estamos aqui discursando. Então vamos abandonar todos os recursos pedagógicos, porque não é nada disso. Isso faz parte da ciência da educação, e, obviamente, da educação espírita. Didática, recursos, metodologia, tudo faz parte. Mas o essencial é tocar os corações. Mas eu só consigo tocar os corações dos meus evangelizandos se eu deixar que meu coração seja tocado por Jesus e pelo Espiritismo com a imortalidade da alma. Porque se eu não estiver sensibilizado, humanizado, como que eu vou sensibilizar e humanizar o outro? Nós temos que pensar profundamente sobre isso. Tá? Então, o essencial é invisível aos olhos. E essencial é você se melhorar. Essencial é você se amar. Essencial é você amar o próximo do jeito que ele é, porque, afinal de contas, você também... Claro que você quer que ele lhe ame do jeito que você é, certo? Que ninguém force nenhuma barra nesse sentido. Então, isso é o essencial. E é isso que nós temos que trabalhar na educação espírita. Na educação espírita, há algo muito esquecido no movimento, que é a reforma íntima, Marcos. Gostaria que você ponderasse aí, porque está muito ligado ao texto de hoje, justamente a reforma íntima, porque nós queremos reformar o outro, mas a reforma
ela é íntima. Por que está assim, parece que lá, renegada no movimento ou no meio espírita? Mas, Minha Ronaldo, impressão. porque é mais fácil criticar o outro. É mais fácil exigir do outro que ele se reforme. É muito mais fácil gravar agora um vídeo e atacar esse, atacar aquele, dizer que está errado. Perfeito. É muito mais fácil. Tá? Mas, se queremos, de fato, evoluir, se queremos mais rapidamente encontrar a felicidade, a reforma que nós temos que fazer não é dos outros. Aí a gente volta aqui à questão que você trouxe aqui, 903, do Livro dos Espíritos, que é a questão, né, de criticar os defeitos alheios. Bem, olha só, se é para você mesmo se trabalhar, tem validade. Mas se é só para criticar e destruir, não tem validade perante a lei divina. Pelo contrário, você vai responder pelo mal que você está fazendo. Então, se você quer trabalhar no campo da construção humana, não é construção civil, mas é a construção humana, entenda que você tem que começar consigo mesmo. É o autoconhecimento gerando a autoeducação ou reforma íntima. E aí, o que significa essa reforma íntima? Você se moralizar, você se melhorar. Ou seja, olha para você e percebe. Por exemplo, vamos falar aqui de coisas positivas. Vamos colocar paciência. Até onde vai o seu grau de paciência? Bom, olha só, pensando bem, quando o Ronaldo fica calado no programa, eu sou extremamente paciente. Mas quando ele abre a boca, aí eu já quero até desligar. Opa, ó o sinal aí, amarelo aí, olha, opa, você está com problema. Você precisa crescer nessa sua paciência, na compreensão sobre o outro. Isso é se reformar intimamente. Mas acontece que quem está comigo é muito nervoso e ele também tem que se reformar. Mas isso é com ele. Ele consigo mesmo e com Deus. Mas ele olhando para você, que você está se melhorando, o seu exemplo vai ser uma força para auxiliar também a começar a se reformar, a se melhorar. E realmente, Ronaldo, você tem razão. Ultimamente, eu tenho assistido, você tem assistido, temos assistido coisas dentro do centro espírita e do movimento espírita que mostram que nós colocamos em segundo plano a reforma íntima. Essa é uma grande verdade. Mas, se continuarmos assim, vamos ter problemas muito sérios. Essa frente. Porque o que eu quero fazer com essa observação é justamente para que possamos fazermos uma autocrítica. Não estou aqui nem criticando o que está ocorrendo no movimento espírita, mas tentando entender, Marcos, justamente porque ainda fazemos coisas que não cabem mais dentro do movimento espírita. Realmente não cabe. Era preciso uma introspecção de cada um, desde o dirigente, dos que estão frequentando, porque muitos ainda se afastam, tá vendo? Eu não vou no centro para lá, quer dar uma de santo agora, mas, sabe, é igual que o cara que está lá, viu, Marcos? Lembra do nosso amigo Zé Antônio? Ele falava, o cara demorou 5 minutos fazendo prece. Aí a sua resposta, ele demorou 5 minutos, e você ficou fazendo o quê? Que não fez a sua oração, não fez a sua prece. É isso que nós estamos vivenciando. Então, penso que a nossa amiga foi feliz nesse aspecto. A liquidez, ela continua muito forte ainda, está fluídica, está aí, se esvaiando pelo tempo. Precisamos solidificar isso a exemplo de Jesus, porque Jesus fez isso. Os que acham que Jesus está numa liquidez, há mais de 2000 anos está aí. A história, aliás, fala isso. Não é nenhuma religião. Nós temos o antes e o depois. E o divisor das águas foi o Cristo. Está aí até hoje. Então, é sólido. É uma solidez profunda porque toca a alma. Que é justamente aí que precisamos acordar. Pararmos com as inversões de valores.
tocar mais o lado humano, observarmos mais o outro e se colocar no lugar do outro, de fato. E, numa palavra, no amar-nos uns aos outros, é a empatia. Enquanto continuarmos no degradearmos uns com os outros, nós não vamos sair desse marasmo, desse precipício do egoísmo. Não adianta. Você estava falando, Ronaldo, e eu me recordei aqui, no início da década de 1980, eu já estava radicado aqui na cidade do Rio de Janeiro, mas recebi o convite do então Departamento de Educação da USE, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, para participar de um encontro de educação espírita, lá na capital, em São Paulo. E eu me recordo bem, porque eu viajei para lá, e no domingo de manhã, era o encerramento, e eu fui o palestrante, né, o expositor, e falei sobre Jesus como educador. E tive a grata satisfação de ver entrar lá no ambiente, sentar e assistir a palestra, o Nestor Mazzotti. O Nestor Mazzotti, naquela época, estava pela primeira vez presidente da USE. Nestor Mazzotti já retornou à pátria espiritual, e quando eu terminei e tal, e foi feito o encerramento do evento, ele veio conversar comigo. O Nestor era uma pessoa assim, muito calma, ele tinha assim, uma voz doce, era muito gostoso conversar com ele era muito amoroso. E ele, sim, puxa, foi a primeira vez, eu confesso, foi a primeira vez que eu assisti essa abordagem. Jesus como educador, o amor como a essência da educação. Olha, parabéns pela abordagem. Eu vou sair daqui pensando muito, muito mesmo. E que você continue porque esse tema é muito importante. Eu só fui reencontrar o Nestor Mazzotti muitos anos depois, e mesmo assim nem pudemos conversar um com o outro lá dentro do evento em que estávamos, mas mostra isso. Para os nossos dirigentes espíritas, não esqueçamos do amor, não podemos esquecer de Jesus. A solidez, diante dessa nossa modernidade meio louca, está em Jesus, está no Evangelho e na doutrina espírita, com seus princípios básicos inamovíveis. Agora, nós não temos que ficar aqui disputando conhecimento espírita e evangélico. Nós precisamos aprender a nos amar, acima de todas as coisas. Fica, então, para todos que estão aqui nos acompanhando, a recomendação da leitura desta obra da Lúcia Moisés, Educação com Sabor de Eternidade, uma publicação da editora M. E não é só ela, porque, na verdade, em cada capítulo ela apresenta experiências educacionais na evangelização com outros educadores espíritas do Brasil todo. Bem, Ronaldo, estamos chegando ao final aqui do nosso programa e temos, então, que fazer as nossas despedidas. Muita paz, gratidão, Marcos, gratidão a Tavares, todos que estiveram aqui nos assistindo. Muita paz e que Jesus nos abençoe. Gratidão. Muito bem, estamos então finalizando mais uma edição de Espiritismo e Educação. Lembrando que vamos ao ar toda segunda-feira, 8h30 da noite, através da Web Rádio Estação da Luz, transmitindo pelo Facebook e também pelo YouTube. Muita paz em seu coração, receba o nosso abraço, bênçãos de Jesus a todos nós e até semana que vem.